galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agorinha, Vasco empata com o Criciúma, um empate idiota. No último lance praticamente do jogo ali, 2-2, 2 gols do Bolazier. Diria que um empate doído, né? Empate com sabor de derrota pro Vasco, porque as alterações que o Rafael Paiva fez modificaram muito o jeito da equipe jogar, e isso no futebol competitivo de hoje faz muita diferença. Vou falar dessa partida, vou falar dessas substituições, vou falar do primeiro tempo do Vasco, do segundo tempo que caiu bastante, mas depois que você se inscrever, compartilhar, deixar seu like, olha também lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, vou botar videozinhos curtos aqui dessa explanação para vocês conseguirem ver de forma mais dinâmica o meu pensamento de forma mais resumida. Mas claro, peço para vocês comentarem lá também, né, para a gente debater com respeito. A gente aqui sabe que todo mundo quer ter razão, mas a ideia não é as pessoas terem razão, é abrir a cabeça para o debate, para todo mundo manter sua ideia com respeito ao companheiro, respeito ao coleguinha, que é Vasco também, no final das contas, todos nós somos. Vou falar desse jogo aqui em Criciúma. O Vasco começou muito mal, o Léo entregando a paçoca ali logo aos 5 minutos de jogo. Não é uma entrega, ele não errou, ele não foi um lance técnico, um erro técnico do Léo. Mas mais uma vez ele chega de forma mole na bola e o Bolazier se antecipa a ele, chutando tudo ali, chutando a bola. Faltou o Léo um pouco mais de vigor ali para finalizar, zerar a bola ali, jogar a bola para o campo de ataque. E o Criciúma faz 1-0 logo aos 5 minutos, que dá uma assustada no Vasco. O Vasco passa a jogar assustado, o Vasco que entrou em campo. Diferente da última partida com o Paulo Henrique, com o João Vitor no lugar do Maicon e o Ryan no lugar do Verratti. O resto se manteve a equipe, o Payet sendo o cara da armação, Matheus Carvalho e o Hugo Moura na contenção ali dos ataques, o Piton e o Paulo Henrique jogando nas laterais, Piton que foi dúvida até a relação aí que foi liberada para o jogo, Léo Jardim no gol, e esse foi o time do Vasco com Adson e David nas pontas. Um time do Vasco que jogou só a partir dos 20 minutos do primeiro tempo, que começou a se encontrar em campo, porque até então o Criciúma era dono absoluto, poderia ter feito até o segundo em contra-ataques, o terceiro se fizesse o segundo, e o Criciúma com muitas oportunidades, e o Vasco consegue empatar numa jogada individual do David, que acordou o Vasco como um todo, né? O time do Vasco parece que acordou, despertou para o jogo depois do gol do empate do David, um golaço, diga-se de passagem, ele corta para o meio e chuta lá na gaveta, e o Vasco passa a dominar as ações e consegue a virada até de forma natural, jogando mais que o Criciúma, um jogo mais aberto. O Criciúma é uma equipe que ataca bastante também, e a jogada ali que é construída para o gol do Vasco é trabalhada pelo Adson do lado esquerdo, ele cruza para o lado esquerdo, o Piton ajeita para o Ryan, que faz 2-1, ele nem pega em cheio na bola, mas o gol da virada ali sai já aos 48 já do primeiro tempo, e o Vasco faz 2-1 e tem a oportunidade de fazer o terceiro, chute de longe, tabelinhas também na entrada da área, o Vasco tentando fazer o terceiro. Se tivesse mais um tempinho de jogo, talvez o Vasco até fizesse o terceiro. O primeiro tempo acaba com o Criciúma nas cordas, e o segundo tempo o Vasco volta, e o Criciúma também sem alteração nenhuma, e o Vasco continua tentando fazer o terceiro, porque o Criciúma se lançou de vez pro ataque. O time do Criciúma jogando em casa, é uma equipe muito difícil de ser batida no Heriberto Rios, tentou o empate de todas as formas, e aí que começaram os problemas do Vasco. O Vasco tem um elenco curto. Hoje o Maicon ficou na reserva para a entrada do João Vitor. O João Vitor, claro, é o titular natural, vindo de contusão. E o Vasco começou a mexer de forma preocupante, porque o Vasco parou de reter a bola no meio campo. As primeiras alterações já foram um sintoma de que o Vasco não conseguiria reter a bola. É a saída do Piton para a entrada do Leandrinho e a saída do Payet para a entrada do JP. São dois garotos que entram num jogo pegado, que não tem a capacidade técnica como esses dois que saíram já mais experientes tinham para reter a bola, trabalhar, fazer 1-2, jogar no nervosismo do Criciúma. E o Vasco começou a mexer botando o garoto. E o problema foi só piorando. O Vasco tira o Ryan, que era um jogador foi muito mais incisivo do que foi o Eric Marcos, mas também não foi a pior das alterações. O Eric Marcos pelo Ryan, eu diria que foi praticamente ele 6 por meia dúzia, porque o Eric Marcos também é um jogador de imposição, de um contra um, de conseguir driblar, de tentar ganhar na velocidade do adversário. Mudou pouco. Mas o Vasco, nas outras alterações, perdeu muito, principalmente com o Hugo Moura saindo para a entrada do Souza. O Souza é um jogador muito técnico, mas está sem ritmo, ainda está sem aquele pique. Ele perdeu umas 3 divididas no corpo a corpo ali, que foi impressionante. Que o Criciúma ganhou com uma facilidade que não foi falta.
foi falta de pegada do Souza, por estar sem ritmo de jogo. E para finalizar, o Adson sai, porque o Criciúma cruzava muita bola na área, o Adson sai para a entrada do Maicon. O Vasco perde um atacante e põe um zagueiro. Essa entrada do Maicon trouxe o Vasco completamente para trás. Aí já não tinha mais história de tentar reter nem minimamente a bola no ataque. Era a defesa do Vasco esperando o ataque do Criciúma o tempo inteiro. E isso é um erro, gente. É um erro, porque o Vasco estava jogando bem, estava conseguindo trocar com o Criciúma. Até a saída do Adson para a entrada do Maicon, o Vasco ainda tentava reter a bola no ataque com o próprio Adson, ganhando na velocidade, tabelando com o David ali. E quando entra o Maicon, o Vasco vem todo para trás, o Criciúma, pelo contrário, vai todo para frente para tentar o empate. E foi um Deus nos acuda, e até saiu o gol do Criciúma de empate, do Bolazier. Antes dessa jogada, o Paulo Henrique sozinho na área do adversário, entra, em vez de finalizar, ele corta para sua perna direita, já que ele entra pelo lado esquerdo, ele corta e isola a bola. No lance seguinte, o Criciúma foi lá e empatou, um jogo que o Vasco chamou o Criciúma para dentro do seu campo. Ah, mas o Rafael Paiva foi burro. O Rafael Paiva vai fazer o quê, galera? O Piton já em frangalhos, não conseguindo jogar. Ele bota o Leandrinho, é um moleque. O Payet, desde o primeiro tempo, o ritmo do Payet, a voltagem do Payet é outro. O Payet joga num ritmo diferente. O Payet é um veterano, 37 anos. Eu não estou falando do currículo. Currículo, essa altura do campeonato, não entra em campo. Ah, ele pode ter feito não sei quantos gols no Marseille, ele pode ter jogado na seleção francesa, ele pode ser um dos grandes ídolos lá do Marseille, do futebol europeu. Mas aqui o currículo não entra em campo. E o Payet, desde o primeiro tempo, ele estava fora do ritmo de jogo. Ele estava dando um toque de qualidade. Mas os cruzamentos no joelho do adversário, ele não estava no mesmo ritmo. O Vasco conseguiu a virada, não foi com o Payet, foi com o Adson, foi com o Piton, foi com o Paulo Henrique correndo, foi com o Ryan se apresentando, foi com o David se apresentando. E o Vasco chamou demais, e esses jogadores que estavam cadenciando saíram porque precisavam sair. E quem entraria no lugar deles? Os Forza? O Souza, para mim se equivalem, o Souza mais experiente, mas o Forza também não é de pegada. O problema do Vasco é elenco. O Leandrinho entrar no lugar do Lucas Piton foi porque o Vitor Luiz estava suspenso, não pôde jogar hoje. Ou suspenso ou machucado, se eu não me engano, suspenso. Não pôde jogar hoje, senão entraria o Vitor Luiz. E a entrada do JP no lugar do Payet fez a equipe perder essa retenção no meio campo. O Payet, lento, sem ritmo, ele conseguia ainda dar uma sustentação com a bola no ataque. O Vasco parou de sustentar a bola no ataque. Aí quando entrou o Eric Marques no lugar do Ryan, ainda foi na metade ali do segundo tempo. O Vasco ainda tentava alguns ataques. Mas quando saiu o Adson para a entrada do Maicon, eu falei, agora é Deus nos acuda, agora é todo mundo na área, cruzando e tentando fazer o gol de empate. E foi uma jogada em cima do Paulo Henrique, né, que o Bolazier pulou e conseguiu dar uma cabeçada raríssima, de raríssima felicidade no chão. Bola quica, vai lá no cantinho, são coisas que só acontecem com o Vasco. Mas, cara, quer saber? No final das contas, o resultado foi uma merda pro Vasco, péssimo, quase como se fosse uma derrota, e excelente pro Criciúma, que não jogou nada. O Criciúma hoje não jogou nada, levou quase perigo ao gol do Léo Jardim. Só que o Vasco não tem elenco e chamou o Criciúma, vem empatar o jogo que a gente tá precisando que vocês empatem, a gente quer que vocês empatem. E empatou, porque o futebol não perdoa esse tipo de erro. Então o Vasco empata um jogo idiota, perde 2 pontos imbecis, fica com 28, é uma colocação ainda pro Vasco, é 11ª, é essa a colocação do Vasco, não esperem coisas maiores com esse elenco aí, coisas melhores. O Vasco chegou aos 28 pontos, está dentro do esperado ali, galera. Se vencer seria excelente, já chegaria aos 30 pontos com 22 jogos, próxima partida em casa. Agora é lamentar, juntar os cacos, não foi uma tragédia, foi ruim, muito ruim, mas não foi uma tragédia, o Vasco poderia ter saído de lá com os 3, deveria ter saído com os 3 pontos. O jogo se desenhou para o Vasco vencer. Criciúma não fez uma grande partida, mas empatou pela falta de elenco do Vasco, pela falta de capacidade de substituição, que a culpa é do Rafael Paiva também, mas é também da diretoria que não consegue repor as peças com qualidade, para o cara fazer substituições adequadas. Pega o banco de reserva, vocês fariam o que de diferente? Comenta aí. Pega o banco de reserva do Vasco, vocês fariam o que de diferente? Não tirariam o Piton cansado? Não tirariam o Payet cansado? O Adson talvez seja mais questionável, porque ele tirou um atacante e botou um zagueiro. Então o que vocês fariam? É difícil, cara. O elenco do Vasco é complicado. As mexidas do Rafael Paiva nos últimos jogos, todas elas têm sido muito ruins. Porque o Vasco já tem um elenco titular enxuto, no limite, e os reservas não dão conta, galera. É a realidade. Então o Vasco perde essa oportunidade de vencer, uma
uma oportunidade claríssima, agora vai voltar a campo contra o Atlético Paranaense em casa, na próxima segunda, dia 26. Vasco e Atlético Paranaense São Januário é o próximo jogo. Agora é vencer, tem que vencer, porque não venceu fora de casa, empatou. Poderia ter passado ali o Atlético Paranaense, empatado com o Atlético Mineiro, ficado em nono ali, mas não conseguiu. Espero que eles reflitam bastante a forma que se joga, porque você abdicar do jogo aos 30 minutos, 25 minutos do segundo tempo não é a melhor estratégia para você conseguir vencer uma partida. Você tem que jogar com coragem o tempo todo, incomodando o adversário. O Vasco fez totalmente o contrário hoje, tentou segurar o resultado. E eu vou te falar, já poderia ter acontecido o empate lá no Atlético Goianiense, no 1-0, gol do David. Já poderia ter acontecido o empate também contra o Inter, porque o Vasco, quando está ganhando o jogo, o Vasco não sabe administrar. O Vasco não sabe atacar e matar o jogo, contra-atacar e matar o jogo. O Vasco erra muito. E erra também nas substituições. Isso tem acontecido, às vezes vai dar certo, hoje não deu. Hoje os caras foram pro ataque com tudo, o cara acertou uma cabeçada de rara felicidade e fez o gol. É isso, futebol é isso. Então o Vasco volta a campo agora contra o Atlético Paranaense na próxima segunda, dia 26. Eu vou falar aqui das notas, um por um, jogadores. Léo Jardim não teve culpa nos gols, né? 2 gols ali, quase que a queima-roupa, sem chance ali para ele pular dentro da área. Nota 7,5 pro Léo Jardim. Paulo Henrique, mas na marcação muito bem, eu tenho gostado bastante do Paulo Henrique na marcação. Mas, cara, no último lance ele perdeu pro Bolazier na cabeça, a nota dele vai cair por isso, 6,5 pro Paulo Henrique. Ele vinha fazendo uma boa partida. O João Vitor hoje, pelo alto, perfeito. Quando ele tenta ir pelas laterais, sendo lateral, ele deixa buracos atrás. Foi assim que quase o Criciúma ampliou no primeiro tempo. Ele deixou um buraco atrás que o Marquinhos Gabriel, por ser o Marquinhos Gabriel, não conseguiu fazer. Nota 6,5 pro João Vitor. Léo, a falha no primeiro gol, né? Nota 6,5 pro Léo. Lucas Piton, bem enquanto esteve em campo, deu assistência pro Ryan, nota 8. O Leandrinho, vou falar depois. O Hugo Moura na marcação, sempre um cara com muita disposição, mas eu acho que ele cansa muito rápido, porque o Vasco corre muito errado. Nota 8 para o Hugo Moura. Matheus Carvalho hoje ficou mais tempo que o companheiro de marcação em campo. Não, ele ficou até o final, na verdade. Matheus Carvalho termina a partida. Uma partida muito raçuda e briosa. Como todo time, caiu muito a produção no segundo tempo, a disposição. Nota 7,5 para o Matheus Carvalho. O Payet, não consigo ver um diferencial no Payet, assim como toda a torcida, a maioria acha, que o Payet é o gênio da bola. Não é. O Payet não tem sido. Ele pode até ter sido em outra época, jogando por outro time. Pro Vasco ele não é. Nunca foi. E o custo-benefício do Payet hoje é alto. Nota 7 pro Payet. Ainda assim consegue reter a bola, ainda tem uma qualidade técnica para segurar. O Adson hoje muito bem, gostei, um dos melhores do primeiro tempo. Quase que faz o 3-1. Cruzou pro Piton escorar pro Ryan. Nota 8 pro Adson. Tem mostrado uma regularidade que tem me agradado. O Ryan fez um gol também. Hoje errou algumas coisinhas ali, de moleque, né, novo, mas fez um gol, nota 8. O David também um golaço, nota 9 pro David. Gostei muito do David como um todo, mas ele ficou muito isolado no segundo tempo, né, galera? Não teve com quem conversar. Às vezes ele corria num contra-ataque, ia fazer o quê? Ele jogava para trás, não tinha ninguém com ele. Nota 9 pro David. Vou começar aqui pela defesa. O Leandrinho entrou no lugar do Lucas Piton, não consegue reter, não tem a mesma qualidade para reter a bola que o Lucas Piton. Nota 6,5 para o Leandrinho. Todas as jogadas do Criciúma praticamente eram pelo lado do Lucas Piton, enquanto o Lucas Piton esteve em campo, e mais ainda quando o Leandrinho entrou. O lado esquerdo de marcação hoje do Vasco, o lado esquerdo de defesa do Vasco hoje foi muito frágil, e o Criciúma explorou bastante. O Souza entrou no lugar do Hugo Moura, fraco. O Souza ainda está fraco, sem ritmo de jogo, perdeu todas no corpo hoje, todas. Nota 5,5 para o Souza. O JP, que entrou no lugar do Payet, errou bastante também, né? Porque não tem a qualidade técnica do Payet, ele não é um meia, ele é um volante, segundo volante ali que vem de trás. Como todo o time do Vasco, jogou na defesa, recuado, nota 6,5. O Maicon entrou no lugar do Adson para ser um zagueiro, cortar tudo de cabeça, tirou um atacante, botou um zagueiro, para ser o terceiro zagueiro, na verdade. Cortou uma ou duas bolas, nem sei se ele chegou a tocar na bola. O Maicon, ele entrou ali no lugar do Adson só para preencher um espaço ali atrás. Não adiantou muito, porque acharam o espaço ainda, o Bolazier conseguiu fazer o segundo, nota 6 para o Maicon. Eric Marcos teve mais 2 arrancadas ali que ele levou muito perigo, uma ele foi parado com falta, nota 7 para o Eric Marcos. E o Rafael Paiva, cara, eu vou dividir a responsabilidade aqui das substituições com a diretoria. Não é só do Rafael Paiva, a diretoria não entrega contratações, Coutinho machucado, Alex Teixeira machucado, são jogadores que poderiam ser importantes hoje. Então, não dá para culpar só o Rafael Paiva, apesar dele ter culpa também. Vou dar uma nota 5,5 para o Rafael Paiva. E para a diretoria eu vou dar uma nota 3, que está dormindo no ponto, tem que contratar logo jogadores
de qualidade para entrar nesse elenco. Talvez hoje, se fosse jogo até pro Emerson Rodrigues, não sei porque o Emerson Rodrigues não jogou, poderia ter jogado. Talvez ali, se o Vasco não recuasse tanto, talvez no lugar do Adson, tirasse o Adson, botasse o Emerson Rodrigues para assustar o Criciúma, né? O Vasco foi muito medroso no segundo tempo, principalmente a partir dos 20 minutos, muito medroso. E medo faz o time recuar e tira a vontade de vencer. Você jogar com medo, querendo segurar o resultado, você vai perder, você vai empatar pelo menos. E foi assim que o Vasco hoje conseguiu ceder um empate, diria, no meu ponto de vista, idiota. É isso, galera. Vasco volta a campo agora, então, na próxima segunda, dia 26. Vai ficar um tempinho sem jogar. Espero que sirva para recuperar. Vasco já vinha de uma semana de recuperação, mas hoje, de novo, os jogadores mostraram cansaço. Enfim, não sei o que acontece. O Vasco, ele oscila muito durante uma partida. Jogou mal os 20 primeiros minutos. Jogou bem a segunda metade do primeiro tempo. Volta no segundo tempo, joga bem 20 minutos e depois inverte o que aconteceu no primeiro tempo. Joga mal os últimos 20 minutos do segundo tempo. Porra, essa gangorra aí deixa a torcida maluca. Então, o Vasco tem que procurar um equilíbrio. E agora, terça-feira, sorteio da Copa do Brasil, que vai definir o adversário das quartas de final do Vasco na próxima fase. Jogos, parece que dia 28 ou 29 e 12 de setembro. 12 ou 13 de setembro. É isso, galera. Volto aí, então, no jogo contra o Atlético Paranaense. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!